Olá pessoal, olá! E então, alguém me perguntou se a Bíblia fala sobre extraterrestres. E a minha resposta foi que sim, a Bíblia fala em extraterrestres. Eu notei que a pessoa que me perguntou ficou bem surpresa com a minha resposta. E eu quero compartilhar essa resposta, trazendo hoje esse momento aqui de estudo bíblico, aqui pela comunidade luterana Cristo, onde nós ultimamente temos falado sobre personagens da Bíblia. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sim de um personagem da Bíblia ou de personagens da Bíblia. Mas o que tem isso a ver com extraterrestres? Bom, é que hoje nós vamos falar sobre os anjos. Sim, a Bíblia fala que existem anjos e que eles são seres celestiais. Logo, eles não são seres terrestres. Logo, eles são extraterrestres, digamos assim, numa linha de raciocínio. É isso mesmo, hoje então vamos falar sobre os anjos e a motivação é que nós percebemos que são personagens da Bíblia, personagens quase que específicos da Bíblia, e também nos motivamos a falar disso nesse momento. Eu estou gravando esse estudo bíblico aqui aí na parte final de dezembro, né? Num tempo de Natal. Eu não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo, por isso que eu estou mencionando isso. E essa é uma época em que a gente lembra aí esses personagens do Advento e do Natal, e entre eles nós temos, por exemplo, o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento, ou melhor, que anunciou que Maria ficaria grávida do Senhor e Salvador Jesus. Nós temos também aquela passagem em que muitos anjos apareceram aos pastores das campinas de Belém. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos dar uma olhada, uma pensada sobre os anjos. Então, de repente eu consigo responder aqui algumas perguntas que vocês têm a respeito dos anjos, mas desde já, se quiserem colocar aí nos comentários perguntas, dúvidas, experiências, situações, leituras em torno desse tema, fiquem à vontade. Eu vou fazer vários comentários, vou pegar esse tema anjos de uma maneira geral, não vou pegar, por exemplo, o anjo Gabriel ou o anjo Miguel, mas vou falar sobre anjos de uma perspectiva ampla e você pode interagir com a gente aí colocando nos comentários. Eu vou me disciplinar para ler os comentários aí ao final e poder também responder e interagir com vocês, ok? Beleza? Então, que Deus nos abençoe na direção então da nossa conversa, do meu falar, do ouvir de vocês aí. Ok, então, seguindo assim uma lógica, eu preparei aqui uma sequência para esse nosso assunto, né? Aí eu falando dos extraterrestres foi um tanto quanto sensacionalista. Acho que a palavra sensacionalista não é a mais exata, mas para chamar a atenção. E de fato é uma lógica que pelo menos eu uso, não sei se você concorda ou não. Eu sei que quando a gente pergunta sobre se existem extraterrestres, a gente está falando, né, desses seres, dos OVNIs, enfim, mas numa perspectiva sim, são seres diferentes, celestiais, e que foram criados por Deus, que existem, né? Então nessa perspectiva aí é que eu fiz a introdução do nosso estudo aqui. A Bíblia fala em diferentes momentos sobre anjos, né? Já lá no início, em Gênesis 3, versículo 24, a gente lê que depois que o ser humano caiu em pecado, que dois anjos foram colocados como guardas ali no Jardim do Éden para que o ser humano caído em pecado não voltasse e comesse do fruto da árvore da vida. Subentende que estavam ali como guardas e que se o ser humano comesse desse fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente amaldiçoado, sem redenção, né, como se fossem zumbis, enfim. Isso é uma palavra minha aqui, né? Mas ali é o momento em que aparece já a questão dos anjos, assim como aparecem em diversas passagens como mensageiros, né? Eu cito aqui, por exemplo, esses textos do início de Lucas, que fala do Natal, né? Em Lucas capítulo 1, lá no final, na ressurreição, em Lucas capítulo 24, verso 3 a 6, em Ezequiel 10, em Isaías 6, em Apocalipse 1, só que são muitos outros relatos, né? Só para vocês terem aí alguns em que eu estou citando, que você pode pegar de repente a sua Bíblia aí
e dar uma olhada nesses seres mencionados pela Bíblia. Então, o que são os anjos? Eles existem os anjos. E o que são os anjos? Então vamos lá, pegar assim os subtemas desse tema maior aí para a nossa conversa de hoje. O que são os anjos? Bom, para responder o que são, eu vou começar falando o que não são, ok? Fazer isso. O que não são os anjos? Eles não são seres humanos. Eles não são seres humanos nem mais evoluídos, nem menos evoluídos. Acho que você entende o que eu quero dizer. Alguns dizem assim que o fulano morreu e virou um anjo. Não é isso. São seres diferentes. É uma outra espécie. Anjos são seres celestiais, não são seres humanos. Não são também divinos. São divinos no sentido que são criados por Deus, mas eles não são deuses. Não são onipotentes, não são oniscientes, são criaturas de Deus. Ponto. Outra coisa, eles não são intermediários entre Deus e os homens. Apenas são diferentes de ambos. Eles não são assim alguém que vai nos conceder um caminho. Eles não são, por exemplo, um modelo para a salvação. Não transmitem energia ou poder algum para nos religar a Deus. Isso é obra de Jesus. Então, são seres celestiais que têm uma função específica, que a gente até vai comentar aqui, né? Aliás, essa função está dentro do conceito deles, né? Eu disse aqui algumas coisas que eles não são, né? Não são seres humanos, não são deuses, são criaturas, não são seres intermediários, né? O que eles são, então? São seres espirituais. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, lembra bem disso, são servos de Deus, feitos para glorificarem o nome de Deus, mas também para servirem os seus propósitos. Por exemplo, para servirem os seres humanos, são enviados também com esse propósito, segundo está escrito na Bíblia, né? São seres que têm vontade, têm inteligência. A gente percebe isso, né? Quando nós percebemos alguns anjos, algumas iniciativas, alguns movimentos dele, o próprio diabo, né? Que é um capítulo à parte aqui que temos que falar, como um anjo caído em pecado, né? Então nós temos essa sequência, essa linha de pensamento. Então, os seres que têm vontade e inteligência. Ao que tudo indica, então, são assexuados. E por que eu estou falando isso? E por que eu digo assim, ao que tudo indica? E que pessoal, eu sempre me posto aqui com bastante humildade. Bom, só para não fazer um parênteses muito grande, deixa eu só responder o ponto aqui. Aparentemente são seres assexuados, por quê? Porque quando Jesus fala sobre a eternidade, ele fala dessa questão de que não vai existir um casal específico, não se casam e não se dão em casamento, diz a Escritura, diz a palavra de Jesus, né? Então, nesse sentido é que se toma por base esse conceito de que eles são seres assexuados, né? Aquela palavra de Jesus colocada lá. Agora há pouco eu estava dizendo que eu sou um tanto quanto, não sei se a palavra é humilde, mas um pouco mais comedido nessas afirmações, porque a gente não tem a revelação completa nas Escrituras. A gente pega os pontos que as Escrituras, que a Bíblia nos coloca, aquilo que Deus nos revelou, e disso nós conceituamos, nós pensamos, nós atribuímos nossos conceitos, né? E eu estou dizendo isso assim, porque se a gente pegar, por exemplo, a internet aí, né, o Google, e perguntar sobre anjos, é impressionante, né? Eles têm milhares de nomes de anjos, tem várias explicações, detalhes, imagens assim, né? E que a gente vê que eles falam com tanta convicção, eu estou dizendo, aqueles que respondem ou que falam sobre os anjos, né? Que eu digo, olha, da onde que tiraram isso, né? Então, das palavras, das percepções que nós temos na Bíblia, algumas delas a gente vê ali as imagens dos anjos, né? Como são colocados, tinham 4 asas, 6 asas, tantos olhos. Aí de repente os seres angelicais aparecem para os seres humanos em forma de gente. Então a gente percebe que a maneira como eles se dão a conhecer, eles são seres, entre aspas, invisíveis.
a forma como eles são vistos tem um propósito. Refletem a glória de Deus, o poder de Deus, ou algum simbolismo especial na mensagem, né? Agora, a gente sair dizendo como é que ele é e como é que ele não é de maneira específica, assim, com tanta categoria, não é tão prudente, pelo menos no jeito que eu vejo as Escrituras. E de onde eu baseio minhas respostas, né? Você pode pegar aí outros sites meio esotéricos daqui e dali e ter várias informações, mas eu estou falando aqui a partir das Escrituras Sagradas, como a Palavra de Deus e a revelação que nós temos, tá? Então esse é meu ponto aqui de partida. Então há pouco eu falei assim, dentro do que são os anjos, né? Daria para dizer que são seres invisíveis. De um certo sentido a gente chega a dizer assim que, biblicamente falando, o ser humano é sim a criatura visível mais importante que Deus criou. E dá para dizer que os anjos, por assim dizer, são a criatura invisível, o ser celestial mais importante que Deus criou nesse ponto, nesse sentido, né? Então são invisíveis. A gente tem imagens, os quadros que tem anjos, normalmente tem ali, sei lá, o pessoal constrói uma imagem, né? Cabelo crespinho, loirinho, ou com asas, né? Bom, nada disso configura em si a imagem de um anjo, depende de como ele se revelou, né? Por exemplo, quando ele aparece lá, quando anjos aparecem lá para Abraão, ali antes de Sodoma e Gomorra serem destruídos, aparecem 3 seres celestiais. Eles são em forma de gente, de homem, né? Então assim deduz-se que eles apareceram muitas vezes em forma de homens, né? Até para não assustar, ou para preencher, ou para realizar a sua obra. Até tem a palavra da Escritura no Novo Testamento que diz que alguns hospedaram anjos pensando que eram homens, né? Quer dizer, então pede-se para a gente ser hospitaleiro, para a gente tratar bem as pessoas, porque alguns, sem saberem, estavam recebendo anjos. Dá a entender que ele está mencionando a história de Sara, de Abraão, que receberam esses seres celestiais. Mas voltando a esse texto, eles são invisíveis, mas ali eles se fazem visíveis e têm a forma de anjos, né? Aliás, eram 3 lá. É importante você saber, um deles era, a gente costuma dizer, Jesus. Jesus no Antigo Testamento, né? É uma teofania, ele se manifesta antes da sua encarnação, que aconteceu no Natal, quando ele nasceu como um de nós. Mas antes de Abraão, antes de José e Maria, Jesus é aquele eterno, ele sempre foi, desde o princípio, ele é o próprio Deus. Então as pessoas se surpreendem quando a gente fala assim que lá era Jesus no Antigo Testamento. Sim, mas Jesus é eterno e ali há uma manifestação. Muitos teólogos lembram, né, que normalmente quando existem a expressão o anjo do Senhor, traduzido para o português obviamente, um artigo assim definido, refere-se a Jesus, a uma ação de Jesus no Antigo Testamento, né? Apesar de ter esta expressão, o anjo do Senhor. Então é o próprio Deus. Como é que a gente analisa isso? A gente analisa, a gente faz essa distinção no sentido de que, por exemplo, assim, quando o anjo do Senhor aceita atributos divinos e adoração, ali é o próprio Jesus. Lá em Apocalipse, por exemplo, quando a gente vê que o anjo que revelou as verdades a João, que escreveu Apocalipse, o João vai adorar o anjo diz, não, levanta, eu sou um servo de Deus como tu. Quer dizer, a gente não ora, não adora anjos, mas o anjo do Senhor, que é Jesus, por exemplo, lá em Josué, ele é o anjo, tira as sandálias, ele aceita uma espécie de adoração. Então a gente olha, aqui é o próprio Salvador, o próprio Senhor Jesus, né? Mas aí, como diz assim, a gente precisa analisar texto por texto. Em si são anjos
enviados aí por Deus. Eu estou falando da forma, eu falei bastante coisa aqui, mas eu estava falando o que são os anjos, e um dos atributos, uma das referências iniciais é que eles são invisíveis, mas que eles se dão a enxergar de diferentes formas e às vezes em formas humanas, como eu aqui destaquei, tá? Eles não são seres imutáveis. Não existe registro que revele a possibilidade de uma transformação em ser humano, por exemplo. É que a gente tem os romances, né, de algum anjo que apaixonou-se por um ser humano, então se transformou num ser humano. Bom, essa verdade aí é meio romanceada, a gente não tem essa verdade nas Escrituras, tá bem? Os anjos possuem livre vontade. Então lá em Judas, no livro de Judas, versículo 6, a gente lê um pouquinho a respeito da queda dos anjos de Deus que em rebelião, e aí vem a questão do próprio diabo, que era um anjo de Deus, distanciaram-se, né, do Salvador. Então a gente tem essa questão de eles possuírem vontade, eles têm um poder, né, um poder diferenciado, e uma diferença de poder entre eles, né? Parece Miguel ser o anjo realmente mais poderoso. Nós temos a menção de Gabriel. E ainda respondendo de uma maneira mais específica sobre o que são anjos, a palavra anjo em grego, né, no original, angelos, ela pode ser traduzida por mensageiro. Então você pode perceber que ela traz na sua palavra, no seu conceito, aquilo que é a sua função, uma mensagem, né? Vem o anjo Gabriel a Maria e diz: eis que vos trago, aliás, os anjos falando para os pastores, eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Quer dizer, eles trazem uma notícia, são mensageiros. Nesse sentido também para Maria, né? Como eu estava dizendo, trouxe uma mensagem. Então isso está implícito aí dentro do que eles são. Qual que é a origem dos anjos, então? Qual é a origem? Bom, foi Deus quem criou os anjos, né? Deus criou todas as coisas, também criou os anjos. Tá, mas não tem lá no relato de Gênesis 1 especificamente, de fato não tem, né? Mas tem uma expressão ampla, né? Que ele criou os céus e a terra. Então a gente obviamente entende que ele criou os seres celestiais também nesse interim dos 6 dias da criação, né? Então nós temos essa imagem aí dos anjos, da origem deles, né? O que mais nós temos aqui para colocar? Qual que é a missão dos anjos? Existem para glorificar e adorar a Deus e para servir os seres humanos. A gente já citou aí Hebreus 1,14, né? São agentes do juízo, é interessante isso, né? Função de ceifeiros. Por que eu estou falando isso? Que em Mateus 25, 31, diz que o Senhor Jesus vai pedir que os anjos junte as pessoas de todos os cantos para o juízo final, né? E lá em Mateus 13, 49, quando nós temos a explicação da parábola do joio e do trigo, em que Jesus está falando que vai, no juízo final, então, o trigo vai ser guardado no celeiro e o joio será separado, né? Queimado. Ele está falando uma parábola para o juízo final. Ele fala que os anjos vão fazer isso, né? São os ceifeiros separando, enfim, assim como lá em Mateus capítulo 25, tá? O que mais nós temos aqui? Coloquei aqui, né? São também agentes da providência divina, dos cuidados de Deus, né? Entra aí a questão de, às vezes se fala dos anjos da guarda, né? Depois eu quero comentar um pouquinho sobre isso também, ok? Como entrar em contato com os anjos? É uma pergunta que se faz aí. Eu vi que essa pergunta é feita várias vezes na internet, no Google, aí, sobre como entrar em contato com os anjos. Eu tenho um comentário sobre isso. Mas antes eu tenho que tomar um pouquinho do meu chimarrão aqui, né? Em vez de tomar a aguinha aqui, eu estou tomando o chimarrão. Mas enfim, se eu for comentar essa pergunta, essa linha, né? Eu quero dizer cabalmente aqui, não devemos ter a pretensão de entrarmos em contato com eles. Não há orientação e nem incentivo bíblico para isso. Deus é quem governa e dirige.
Foi ele quem enviou os seus anjos para entregarem mensagens especiais, e normalmente mensagens consoladoras. Muitas delas começam com a expressão não temas, não temas. Eles obedecem a Deus e não a nossa vontade. Por isso, ouçam bem, não devemos orar a anjos. Isso é interessante assim, né? Eu lembro que eu tive certa vez um quadrinho na parede que era uma oração para o anjo da guarda. Ó, meu querido anjo da guarda e coisa e tal. A Bíblia nos ensina a não dirigirmos oração a anjos, mas oração a Deus. Então, mas a gente sabe que tem os seres celestiais, os anjos. Então a gente ora a Deus que envie os seus anjos para nos proteger, enfim, para nos ajudar. Mas a nossa oração sempre é designada a Deus, porque a oração é uma adoração. E como eu citei há pouco, mesmo os anjos, em algumas situações em que, enfim, causaram assim um espanto, como por exemplo para João, como eu disse lá em Apocalipse, que cai de joelhos, eles não, adore a Deus, não a mim, eu sou uma criatura como tu. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Ele é o Criador, o resto tudo criatura, inclusive os anjos, tá? Que tipo de anjos existem? Quais as categorias? Cara, isso aqui é o que mais tem aí na internet, né? As categorias dos anjos, as explicações, assim. Segundo as Sagradas Escrituras, existem os querubins, que são citados ali em Gênesis 3, 24. Eu digo ali porque foi colocado 2 querubins, né? A espada desembainhada, cuidando para não entrarem de novo no jardim do Éden naquele momento. Tem os serafins, que o conceito tem a ver com que queimam, né? Que estão sempre na presença de Deus. Isaías 6, 2. E lá em 1 Tessalonicenses 4,16 fala em arcanjos, né? Aí até essa expressão arcanjo, ela tem ela traz consigo uma conotação de poder, e daí que a gente fala talvez em uma hierarquia, né? Quando a gente diz o arqui-inimigo, quer dizer, o cara que é o mais poderoso, né? O inimigo maior, então o arcanjo, o maior inimigo, né? Essa palavra ela é muito próxima da quando fala em principados, né? Os seres celestiais, espirituais do mal, potestades, principados. A palavra principado tem uma expressão que coloca o arquê, que é parecido com isso, né? Então dá uma distinção ali de hierarquia que existem. Mas a gente tem assim, de uma maneira pontual, direta, você tem os querubins, serafins e arcanjos. Se você ver na internet, tem um trilhão de categorias, eu não sei de onde que tiram tudo isso, né? Tem assim outros pontos, talvez aí outros livros não canônicos que falem sobre isso, mas eu estou me baseando aqui na Bíblia, né, para trazer as respostas para vocês, tá bem? Vamos mais um ponto aqui. Como são os anjos? Como que eles são? Eles têm asas? Bom, eu já expliquei isso um pouquinho antes, né? Eu vou explicando aqui de maneira mais não tão presa aqui ao texto, então eu já expliquei um pouquinho disso, mas sendo mais pontual agora nessa pergunta, como são os anjos? Na Bíblia temos o relato de visão de alguns, né? Mas é o relato de uma visão que não configura a exatidão da forma. Ezequiel 10, tá? Lá em Ezequiel descreve querubins com 4 asas. A Arca da Aliança que foi construída seria feita com 2 querubins, cada um com 2 asas. Bom, tem uma forma descrita, né? Isaías fala em serafins com 6 asas, lá em Isaías 6. Os querubins e serafins são 2 tipos de anjos, possivelmente as 2 ordens mais altas de anjos, e com asas, nas imagens que se tem descritas. Mas eu mais uma vez chamo a atenção, né? Como seres celestiais, a questão da visão é uma coisa muito limitada a gente, né? A nossa percepção, né? Deus, por exemplo, é espírito, enfim, como é que seria ver Deus, qual a forma de Deus, né? É assim também dos anjos. Essa imagem pode conotar algo em si, mas é o que nós temos como relato aqui, por isso que eu trago para vocês. Como eu digo, é um pouco dúbio falar na forma, né? Alguns creem que o arcanjo Miguel, né, não teria asas e teria uma forma humana, né? Mas também é um pouco dúbio falar sobre isso. Outra coisa que fala muito, eu já mencionei um pouquinho aqui, mas volto a dizer, fala muito nos nomes. Quais são os nomes dos anjos, né? Muitas revistas descrevem uma multidão de nomes de anjos, estipulados de acordo até com a data de nascimento, né? Contudo, a Bíblia apresenta o nome de apenas 2 anjos. São eles Gabriel e Miguel, e ponto. É interessante assim.
Algumas tradições citam ainda Uriel, Seraquiel, Aniel e Rafael. E essa tradição procede do livro judaico denominado Enoque, escrito cerca de 100 anos antes de Cristo, né, mas que não é bíblico. O nome mais citado e efetivamente bíblico é Miguel. Miguel quer dizer, é interessante, olha só, Miguel, tá? Miguel, a palavra Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus. É como se, quem é semelhante a Deus? É uma pergunta retórica que quer dizer ninguém é semelhante a Deus. Eu acho legal assim essa maneira de dizer, porque traz em si, no seu nome, a ideia de eliminar a pretensão diabólica de tentar ser ou querer ser como Deus, essa cobiça de ser como Deus que é atribuído ao pecado do diabo e à queda do diabo, né? E aqui, falando em diabo, então acho que a gente tem que fazer essa pergunta: existem anjos maus? Sim, a Bíblia afirma que existem anjos maus, e que, falando do todo dos anjos, que 1/3 deles teriam caído, né? Uma imagem simbólica de 1/3 das estrelas do céu, ou dos anjos, né? Caíram. Então a rebelião talvez teria esse número, né? Em cada 3 anjos, 2 anjos do Senhor e um demônio, um anjo que caiu ou que seguiu o diabo. Bom, poderia ser por aí a resposta, né? Foi Deus quem fez os anjos maus? Sim, Deus é o criador de todas as coisas, mas, como a gente percebe, todas as coisas ele criou em perfeição, inclusive o ser humano sem pecado. O pecado entrou no mundo e a rebelião também, e o pecado, entre aspas, do próprio diabo entrou em seu coração, ele deu vazão a esse desejo, e então não foi Deus que o criou, não podemos atribuir esse mal a Deus. Logo, os anjos, vamos dizer assim, se tornaram ruins, eles se corromperam, essa ideia. Não sabemos com detalhes como os anjos se corromperam, visto que não nos foi revelado claramente isso. Existe então essa forte tradição que defende a ideia de que Satanás era um anjo chamado Lúcifer, portador de luz, ou estrela da manhã. A gente se pegar Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 a 14, fala então da queda da estrela da manhã, né? Esse portador de luz, daí a expressão Lúcifer, né? Se pensa então nessa queda desse anjo original. Esse anjo teria se rebelado há algum tempo. Quando que foi isso? Quando é que foi a queda do diabo em pecado, digamos? A gente tem o relato da queda do ser humano, Adão e Eva. Bom, a gente diz que foi depois do 6º dia, né, que Deus criou tudo em 6 dias, depois do 6º dia e antes da queda do ser humano. E a gente não sabe o intervalo de tempo que passou ali, né? A gente tem poucas revelações sobre isso. Ele deixou então o orgulho tomar conta e vencer a humildade. Os anjos maus, entre eles Satã, fazem de tudo para afastar o ser humano de Deus, causar rebelião, né? O contraponto, o antídoto é Miguel, né? Quem será como Deus? Ninguém, né? Então, tentando acabar com essa pretensão de ser Deus. Antes eu falei de anjos da guarda, se fala muito em anjos da guarda, ou anjos individuais, né? Existem anjos individuais? Como é que a gente vê isso? Não é possível simplesmente afirmar assim isso, nem mesmo negar. Existem 2 passagens a serem citadas aqui. Mateus 18:10 diz assim a respeito dos pequeninos, né? Os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de Deus. E Atos capítulo 12, versículo 15, que tem ali, que pode ser também uma crença popular, uma expressão popular, né? Que quando lá o Pedro saiu da prisão, bateu na porta, e aí a empregada ficou meio atordoada, a serva lá não abriu a porta, e ela disse assim: é o seu anjo. Alguém disse assim, né? O anjo de Pedro. Não é o Pedro, porque o Pedro está preso, então é o seu anjo. Ali não se sabe se tem uma crença popular ali, ou se tem esse conceito que a gente pode dizer, não, é o anjo da guarda, né? Então é só um desígnio que tem ali. Contudo, a questão do anjo da guarda, mesmo se existir, não é este o ser para quem devemos orar ou confiar. Nós oramos somente a Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É verdade que após a morte seremos anjos? Eu já disse isso. Não. Nós seremos espirituais, como os anjos, mas não seremos anjos, né? Em Lucas capítulo 20,
versículo 36, a gente pode basear essa minha afirmação. Bom, gente, eu já falei do anjo do Senhor, né? Qualquer personagem que a gente analisa, qualquer texto bíblico, a gente olha para Jesus, o centro da Bíblia. Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Então, todas as vezes que eu disse que, como no Antigo Testamento fala em o anjo do Senhor com atributos divinos, é o próprio Senhor Jesus, antes do primeiro Natal, antes da sua encarnação, já se manifestando, né? Então, a gente tem algumas passagens em que isso pode acontecer, né? Em que isso parece ter acontecido. Alguns textos, né? Gênesis 2, 22, Êxodo 3, 1 e 2, Juízes 13, 1 a 22, Zacarias capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Capítulo 3, versículo 1 e 2 e assim por diante. Tem aquele versículo do Salmo 34, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ainda hoje afirmamos que é tão somente o Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nos livra. Nele nós temos paz, perdão, vida e salvação. Ele foi servido por anjos. Vocês lembram na tentação que anjos vieram servi-lo? E ele mesmo os envia para nos servir e nos proteger. Efetivamente, Deus é o nosso protetor. E ele usa diferentes formas. E também os personagens de hoje, que eu comecei aqui dizendo que eram extraterrestres, né? Mas que também atuam entre nós por ordem de Deus. Certo, gente? Trouxe aí algumas palavras então sobre os anjos, certamente não tudo. Se vocês tiverem perguntas, comentários, deixem aí no final. E qualquer coisa também entre em contato conosco aqui na Igreja Luterana, na Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Vocês são também sempre muito bem-vindos aqui na própria igreja. Nós temos aqui na Avenida Franklin Roosevelt, né, aqui em Porto Alegre, no bairro São Geraldo, número 730 é o templo, e aqui na Avenida Pátria, fica numa esquina a igreja. Então aqui pela Pátria nós temos a secretaria, os escritórios pastorais que estão à disposição de todos vocês, na Avenida Pátria 631. Tá bem, gente? Qualquer coisa escrevam pra gente, coloquem aí nos comentários. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês.